Ranieri, do Cuiabá, reforço do Corinthians. É isso mesmo, meus amigos e minhas amigas, torcedores e torcedoras do Timão. O Corinthians fez sua primeira contratação da gestão do Augusto Melo. Trata-se do Ranieri, jogador de 26 anos que atuava pelo Cuiabá. Antes disso, tiveram uma passagem pelo Avaí, que foi muito boa, tá? Muito boa. Jogador que, antes disso, tinha jogado na Jacupiense, né, lá da Bahia, né? Que é a Chão do Jacuípe. Lá jogava também muito bem, mas aí todos falariam, né? Pô, mas é um jogador de um time muito pequeno, tá aquela coisa toda. Vamos lá, né, gente? Vamos lá. O Avaí é um time que você pode achar que não é lá essas coisas e tal, mas é lá em Santa Catarina é um time de expressão, é um time grande, ok? Além disso, na Série A ele jogou pelo Cuiabá, enfrentou todos os grandes times e a questão é como é que foi o desempenho dele no Cuiabá. Além disso, o desempenho do Ranieri no Cuiabá nessa temporada de 2023 foi diferente do que foi o seu desempenho em 2022, do que foi o seu desempenho em 2021. Ele vem em uma crescente. Ele teve um bom desempenho agora em 2022, um péssimo desempenho em 2021, um bom desempenho, mostrando que ele é um jogador de altos e baixos. Quem é? E como joga o Ranieri e por que ele pode ou não ser um reforço interessante para o Timão. Vamos lá, gente? Bora lá? Olha só, antes disso, chamar sua atenção para você que é corintiano se ligar aqui no canal, né, gente? Se inscrever no canal e se você já é inscrito, tornar-se membro aqui do canal José Novales, que é muito importante para o meu trabalho. A faixa mínima de contribuição é R$ 4,99. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, também no comentário fixado, para você chegar à página de membros. Se você quiser contribuir, tem várias faixas lá de contribuição. Ajuda muito o meu trabalho. E de quebra, você pode participar do nosso grupo do WhatsApp, que tem 2 corintianos lá, resistindo lá à pressão de inúmeros São Paulinos e inúmeros torcedores de outras equipes, né? Então dá essa força aí, dá essa força para mim, se inscrevendo no canal, mas também se tornando membro se você já for inscrito e se você gostar do meu trabalho, tá bom, gente? Ok. Vamos lá. O Ranieri é um jogador de 26 anos, né? Que ao ser anunciado pelo Corinthians já desperta nas redes sociais um debate sobre o tipo de jogador que o Corinthians já está contratando, né? Muitos estão lembrando, por exemplo, que a primeira contratação, em teoria, na gestão atual, porque na verdade não foi adquirido pela gestão atual, mas pela gestão que estava moribunda, né, do William Monteiro Alves, né, do Hugo do Goiás, né, muitos estão associando essas duas contratações, falando, pô, 2 jogadores de times aí pequenos, né. Eu não gosto muito dessa denominação de time pequeno, porque eu acho que o time é grande dentro do coração dos seus torcedores, né. Mas o fato é que são equipes que o Cuiabá, um clube novo aqui no cenário do futebol brasileiro, e o Avaí, né, desculpa, o Goiás, né, é um time que caiu para a Série B do futebol brasileiro. Então muitos utilizam isso aí para tirar onda do Timão pela contratação do Ranieri, e muitos torcedores do Corinthians já estão falando, ó, vai cair para a Série B, contratou outro aí jogador, é só não sei, estão tirando onda aí do Ranieri. E a pergunta que eu faço é o seguinte, é para tanto neste momento? Justifica mesmo essa tiração de onda dos corintianos para a contratação do Ranieri? Veja, se o São Paulino, o palmeirense, o santista, flamenguista, vascaíno, botafoguense, né, torcedor do Fluminense assim por diante, e de qualquer outra equipe aqui, tiver tirando onda, beleza, porque é torcedor de outra equipe. Agora, você que é corintiano, você que é corintiana, pense muito bem nesse tipo de prática neste momento. Sabe por quê? Porque o Corinthians tá precisando que as pessoas caminhem um pouco juntos, tá? A própria gestão do Augusto, que já recebeu bronca aqui desse canal, já recebeu crítica que eu julgo construtiva aqui desse canal, o próprio Augusto, ele tá começando agora, né? E aí ele se deparou com uma situação ali que talvez tenha surpreendido até ele mesmo, que já supunha o que era a gestão anterior. Não tem dinheiro, o Corinthians está com pouco recurso ali para fazer contratação, o Corinthians está fazendo tentativas e está recebendo nãos em virtude até de que muitos sabem que o Corinthians hoje não tem dinheiro, né? Não é fácil contratar. Além disso, não podemos esperar, né, que a gestão corintiana, assim como de inúmeros clubes aqui no futebol brasileiro, consiga fazer gastos menores ou até iguais aos que está fazendo neste momento e trazer jogadores melhores. Aí a gente vai exigir que os caras tenham um trabalho de scout muito bom, que os caras... Isso não existe, gente. Infelizmente não existe. Então o que acontece? Buscar um bom volante hoje em outro país da América do Sul significa que o Corinthians vai ter que pagar até um pouco mais por ele.
buscar um outro volante aqui no Brasil, eu pergunto para você, qual o volante? Porque aquele que se destaca demais hoje também seria muito caro para o Corinthians. O Jean Lucas saiu do Santos agora, está se dirigindo para o Sul, para o Internacional. Seria muito mais complicado contratar esse jogador do que o Ranieri, né? Um Caio Alexandre, por exemplo, que pode, né, ir para o Palmeiras, né? É um jogador que custa, assim, o Palmeiras ofereceu mais de 30 milhões e o Fortaleza não aceitou até o momento. Então, veja, não é tão simples encontrar um perfil de jogador que o Corinthians precisa hoje no mercado. Além disso, o Ranieri é um jogador, é um volante que entrega muito do que o time do Corinthians precisa. O que ele entrega, Josa? Ele entrega poder de marcação, gente. É um marcador brutal, o Ranieri. Muitos estão torcendo o nariz, mas podem se surpreender com este jogador. É isso mesmo. Trata-se de um jogador de muita utilidade. Ele entrega utilidade para a equipe, mas entrega até um pouco mais que isso. É um jogador que gera uma proteção muito forte à primeira linha defensiva. Um dos segredos do Cuiabá foi a presença do Ranieri à frente dessa linha defensiva do Dourado na temporada de 2022. É isso mesmo. Estamos falando de um volante que segura muito a onda à frente da primeira linha, facilitando muito o trabalho da primeira linha. A defesa do Corinthians foi horrorosa em 2023, como a gente sabe, mas também muito em virtude do pouco trabalho ali de proteção à frente da primeira linha. O Corinthians está contratando, neste momento, um jogador que entrega essa proteção para a primeira linha defensiva. É um marcador por excelência, um marcador brutal, que lembra, sabe quem, gente? Guardadas evidentemente as proporções, mas sabe quem ele lembra? Você, torcedor e torcedora do Timão, que estão insatisfeitos aí provavelmente com essa contratação. Ele lembra o Ralf, meus amigos, é isso mesmo. O Ralf. Quando o Ralf foi contratado pelo Corinthians, o Ralf tinha um grande destaque no futebol brasileiro? Não. Não. Quem não garante que esse jogador possa novamente ser um Ralf? Ele é xerifão da marcação, gente. É um jogador forte, né? Tem ali mais de 1,80 m, alto, portanto, forte, tem uma boa proteção da bola. E esta proteção o faz, inclusive, até aparecer, às vezes, ali no campo de ataque. É um volante que está se notabilizando até por ter algumas características de um box-to-box, embora ele não seja propriamente esse tipo de jogador ainda. Ele é notadamente um volante marcador. É do tipo que marca, que quando recupera a bola, não joga a bola para qualquer canto. Recuperou a bola, não manda para o mato. Recuperou a bola, não manda para trás. Recuperou a bola, não chuta sem olhar, sem saber o que está fazendo. É um volante que quando recupera essa bola, em geral, sabe muito bem o que fazer com ela. Ou seja, estamos falando de um volante que quando pega essa bola, ele costuma tratá-la bem, fazendo esse primeiro passe. Evidentemente que não um passe longa distância e tudo mais, mas um primeiro passe ali para aqueles que se aproximam dele. Faz esse trabalho muito bem e dificilmente perde essa bola ou faz um passe errado quando ele a recupera ali no setor de meio de campo ou um pouco mais atrás ali imediatamente à frente da primeira linha. Tá? Ou seja, ele facilita, portanto, ele marca muito. Ele, quando recupera essa bola, sabe o que fazer com ela e toca essa bola um pouco para frente. E aí, meus amigos, é o seguinte: o poder de marcação do Ranieri também possibilita com que outros jogadores um pouco mais à frente possam trabalhar, né, com mais fluidez. Então, se alguns dos jogadores à frente não marcarem muito bem ou não estiverem no bom dia, podem ter certeza que terão ali um jogador brutal na marcação para conseguir segurar um pouco a onda ali atrás. Este é o perfil do Ranieri. Qual é o problema de contratar um jogador desse que vem do Cuiabá, que não é tão conhecido assim, né? Tendo ele fazendo muito bem, pagando muito bem aquilo que teoricamente vai se pagar, que o Corinthians vai pagar por ele, né? Até porque, vamos combinar aqui, por certo que o volante, o valor é muito alto, né? A gente está falando de 3,4 milhões de reais por 60% dos direitos do jogador. E um contrato aí de muito tempo. Na minha opinião, este é o problema, né? Agora também é o seguinte, vai que o jogador... Porque o jogador não chega ganhando pouco, né? Esse é um ponto. Mas também não vai ser aquele salário absurdo do Corinthians, né? Pela proposta, inclusive, de aumentar o salário a cada ano ali, no percentual de 20%, também não é tão absurdo assim. Vamos lá, e se o Ranieri der certo no Corinthians, com 26 anos, ele não tem mais mercado, não vai ter mercado, por exemplo, com 27 anos, no futebol europeu de alto clero.
ele pode ter mercado com tudo. No futebol europeu de baixo clero, aqueles clubes menores, ele pode ter mercado também. No futebol ali do Golfo Pérsico, ele pode ter mercado. No futebol da Major League Soccer, ele pode ter mercado. No futebol mexicano, ele pode ter mercado. No futebol do Sudeste Asiático, Japão, China, assim por diante. E aí o Corinthians pode também até ganhar um trocado com ele no futuro, né? Então veja, e aí é assim, se o Corinthians, se ele realmente mandar muito bem no Corinthians, tendo mercado nesses lugares aí, né, e algum clube desejar contratá-lo, vai pagar muito mais do que o Corinthians está pagando por ele agora. É isso. Mas eu diria para você, é um jogador para ser contratado, não para o Corinthians ficar pensando em renegociá-lo depois, mas para o Corinthians provavelmente casar com esse jogador, até porque acho que a relação pode ser muito boa, né? E aí, portanto, pode gerar um casamento perfeito aí, tá? É um jogador que chega com baixo perfil, cuja cobrança é curioso, porque às vezes quando você paga um salário até alto e tem uma contratação com alto custo para um jogador, ele chega numa pressão muito grande. Só que mesmo ele recebendo um salário que não é muito alto, mas para ele, em relação ao que ele ganhava no Cuiabá, até um salário muito bom sim, né? E também, sobretudo, aí, pelo valor que o Corinthians está pagando para ele, que para mim é um valor alto, ele poderia chegar sob uma pressão muito grande, mas as pessoas estão, de certa forma, assim, desacelerando as suas expectativas de uma maneira tão rigorosa, né, que praticamente não vai ter muita pressão para o Ranieri se adaptar rapidamente no Corinthians. Claro que ele vai chegar, ele precisa jogar bola, ele sabe muito bem que ele vai precisar se doar muito para o Corinthians, mas ele não chega com a pressão, né, para dar muito certo. Este é o ponto, porque se ele não der certo, já vai ao encontro, né, o futebol que ele praticar, né, ruim, já irá ao encontro daquilo que as pessoas pensam dele. Ou seja, um jogador qualquer que chegou aqui para não jogar nada, então não está me surpreendendo, surpresa zero. O problema que eu acho, né, é que este cenário, problema positivo, ele é muito bom para o jogador que chega do Cuiabá para o Corinthians, porque a pressão sobre ele não é tão grande. Quando você for à Neoquímica Arena ver o Corinthians jogar, você vai se preocupar em olhar para vários jogadores. Se olhar, vai buscar muitos jogadores em campo, não vai buscar o Ranieri. Você não vai na Neoquímica para ver o Ranieri. Isso é bom para o jogador, isso pode facilitar a adaptação do jogador. E volto a dizer, Ranieri pode surpreender muita gente. Ele marca muito bem, ele marca muito, joga com raça, gera intensidade naquele setor do campo, no primeiro terço do campo. É um jogador extremamente intenso, deixa todo o suor do corpo, ele deixa dentro de campo, né? É um jogador que vai se entregar muito a essa camisa do Corinthians, joga com garra, com determinação, com muita entrega. Tecnicamente, meu irmão, pode não ser o melhor do mundo, mas meu irmão, que ele entrega de vontade, de raça, de disposição, e até em virtude disso eu falo para você, ele lembra sim o Ralf, é isso mesmo, tá? Então, acho que é necessário ter nesse momento um pouco mais de generosidade no olhar para esse jogador que está chegando, tá? Acho que ter ali um coração um pouco mais aberto ali, uma expectativa mais, sim, não tão derrotista assim pela contratação desse jogador, né? Acho que isso ajuda muito também a construção desse novo Corinthians do Augusto. O Augusto está sinalizando aí, né, coisas que a gente não confia muito que vão ser muito boas. Por outro lado, contrata um jogador como o Ranieri e tal. Enfim, são sinais dúbios até o momento, mas até o presente momento importa muito tentar caminhar muito mais junto em prol da construção do Corinthians do que qualquer outra coisa, tá? E acho que um capítulo disso aí passa muito pela generosidade em relação à chegada do Ranieri ao timão, porque como eu já falei, pode surpreender a muitos desavisados aí, torcedores do Corinthians ou não. É isso.